Zaidan, a gente teve hoje, mais cedo, a divulgação de algumas informações econômicas que são distintas, mas que lá na ponta elas entram tudo num liquidificador e se encontram, né? Porque uma acaba puxando a outra. Primeiro foi a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação oficial do país, que ficou em 0,09% em outubro, segundo o IBGE, resultado que representa uma desaceleração de 0,39 ponto percentual em relação a setembro, quando lá no mês passado, lá em setembro, mês retrasado, a inflação foi de 0,48%. Este recuo em outubro também ficou abaixo da expectativa do mercado, que previa algo entre 0,1% e 0,16% de alta nos preços. Segundo o IBGE, essa taxa é a menor para o mês de outubro desde 1998, quando foi registrado 0,02%. Com esses dados, a inflação oficial do país acumula alta de 3,73% desde o dia 1º de janeiro e, no acumulado dos últimos 12 meses, alta de 4,68%, o que aproxima muito a inflação em 12 meses do centro da meta de 4,5% estipulada pelo governo, pelo Banco Central, é a meta do Banco Central para atingir no fim do ano. Pontos negativos no mês de outubro, o grupo vestuário, que liderou a alta dos preços, subiu 0,51%. Em compensação, a energia elétrica puxou para baixo o IPCA, que terminou nesse patamar de 0,09% em outubro, né? Por que uma coisa puxa a outra? Porque, ao mesmo tempo, a gente teve a divulgação pelo Banco Central da ata da reunião do Comitê de Política Monetária da semana passada. E ali o Banco Central explica sobre o que aconteceu de fato, detalhadamente o que aconteceu ali naquela reunião, o ponto de vista do Copom para essa condução da política monetária em busca do controle da inflação aqui no país. De modo geral, o Banco Central entende, o Copom entende que o controle da inflação através dos juros elevados tem se mostrado uma ferramenta eficaz. E aí um detalhe que me chamou muito a atenção e destaquei aqui para a gente, viu, Zaidan? Segundo o Copom, mantém-se a interpretação de uma inflação pressionada pela demanda e que requer uma política monetária contracionista, ou seja, de juro alto, por um período bastante prolongado. Ou seja, Zaidan, sem indicar de fato quando a gente vai começar a ter uma redução dessa taxa Selic, a taxa básica de juros do país, que hoje está em 15%, o maior patamar em quase 20 anos, viu? Pois é, e essa informação que o Alan Marcel coloca aí na tela, a inflação recua. Ou seja, se a inflação recua e a Selic é mantida onde está, isso significa aumento da taxa real de juros. Esse é o resultado imediato. A taxa real de juros está maior, porque a inflação recuou e a Selic foi mantida em 15%. Essa explicação, que pretende ser justificativa, o cenário internacional incerto, o cenário internacional é permanentemente incerto. O Galípolo insiste com esse papo. Na verdade, isso é a festança dos rentistas, né? Gente que compra títulos atrelados à Selic, atrelados à taxa básica de juros, e ganham rios de dinheiro. Então você tem transferência de recursos públicos para particulares, via dívida pública. A dívida pública sofre impacto com o aumento da Selic, e a Selic teve uma sequência bárbara de aumentos que só em 2 ocasiões, por exemplo, subiu um ponto, na seguinte subiu um ponto, isso representou 110 bilhões de reais, 55 bilhões de reais a cada ponto de elevação. E aumenta a demanda por seguro-desemprego, por serviços públicos, por recursos públicos. E mais, encarece até ao ponto de inviabilizar crédito para setores como construção civil, agricultura, comércio, vários setores industriais. Então você trabalha contra a produção, você inviabiliza a produção, produz desemprego e faz a festa dos rentistas, né, Paulo? Exatamente.
Ao mesmo tempo que, enfim, como você bem destacou, Zaidan, que a gente tem uma inflação caindo e vai se tornando cada vez mais injustificável para o Copom não começar a fazer um movimento reverso, pelo menos, né, aliviar um pouco essa taxa Selic, enfim. Todo mundo esperava que logo no começo agora de 2026 esse movimento começasse, mas pelo menos o que eu dei uma olhada hoje mais cedo nesses detalhes da ata do Copom, não fica muito claro não. Gera uma certa incerteza se de fato esse movimento vai começar a ser feito pelo Banco Central a partir da virada do ano, a partir de janeiro, se a gente de fato vai conseguir observar um recuo nessa taxa de juros que pode gerar uma sequência de efeitos positivos para a economia, porque de fato a inflação, apesar dessa sinalização do Banco Central de que a inflação ainda está pressionada, enfim, pela demanda, a inflação se mostra bastante, digamos, enquadrada, até mais do que imaginava há alguns meses especialistas e analistas do setor.